Oi, crianças, boa tarde. Vamos iniciar mais uma semana de atividades. Vamos lá? Hoje é segunda-feira, dia 9 de agosto de 2021. Então, você pega o seu livro de português, abre na página 78. Para iniciar, podemos buscar informações sobre algo que desconhecemos em jornais e revistas, no dicionário, na internet, etc. Leia o texto informativo a seguir. Comece pelo título. Depois conheça um pouco mais sobre esse gigante. Por que será que ele tem medo de abelha? Então, esse texto aqui, ele é do tipo informativo, certo? E o que é um texto informativo? Qual é o objetivo dele? É informar o leitor sobre algo. Então, vamos ver aqui, ó. Um gigante que tem medo de abelha. Maior mamífero terrestre, o elefante passa cerca de 16 horas por dia mastigando. Ele também é bom de memória e foge de abelhas, não de ratos. Quer saber mais? A gente conta. Vamos ler juntos cada box de informação? GPS embutido. A boa memória dos elefantes começa na relação entre fêmeas e filhotes. Elas ensinam os jovens os caminhos para lugares com água e alimento. Eles aprendem e nunca mais esquecem. Bons de natação. Esses mamíferos adoram tomar banho com água para refrescar e com lama, que forma uma camada protetora na pele enrugada contra carrapatos e parasitas. Dormem em pé. Cerca de 4 horas de sono por noite são o suficiente para os elefantes. Eles não se deitam para dormir, porque conseguem relaxar apoiados nas pernas e nos pés fortes. Só os filhotes se espalham pelo chão. É muito cocô. Elefantes fazem cerca de 90 quilos de cocô por dia. Tanta porcaria vem de tudo que eles comem, entre 150 e 200 quilos de vegetais, como capim, folhas, casca de árvore e raízes. Então, ele passa o dia todo mastigando, né? Porque ele come muito. Medo de quê? Por saberem que a picada da abelha é dolorida, os elefantes evitam o inseto quando há abelhas por perto. Eles emitem um som, avisando aos outros um grande enxame pode matar filhotes. Dumbo. O tamanho das orelhas tem uma razão: refrescar o corpo. Ao observá-las, o bicho abaixa a temperatura. Ao abaná-las, o bicho abaixa a temperatura naquela região cheia de veias e o sangue resfriado circula. Então, estão vendo aí o objetivo das orelhas grandes para que eles possam se abanar, para que a temperatura do seu corpo possa baixar. E você sabia que quando encontram os ossos de antepassados, os elefantes emitem um som baixinho, como se estivessem chorando. Estão vendo aí que interessante essas informações? Vocês já conheciam, crianças, dessas informações sobre o elefante? Agora vamos para a interpretação do texto. Primeira questão. De acordo com o texto informativo, por que os elefantes têm medo de abelhas? Por que eles têm medo de abelhas, crianças? Tem lá no texto. Porque a picada de abelha é dolorida, não é? E também pelo fato de que um enxame de abelhas pode até matar um filhote. 2. Responda de acordo com o texto. Por que o elefante tem boa memória, dorme em pé, abana as orelhas, toma banho com lama? Tem no texto também, só para procurar, tá bom? Pesquisar no texto. O elefante é um herbívoro. Do que ele se alimenta? Então, ele se alimenta de quê? Vem dizendo lá no texto que ele só come capim, folhas, casca de árvores e
raízes. 4. Cada um dos boxes do texto informativo que você leu vem com o título. Observe este título: GPS embutido. O GPS é um sistema de posicionamento que utiliza satélites para enviar informações sobre a localização. Então, no texto diz que os elefantes, eles parecem ter um GPS embutido, porque eles são muito bons de memória, não é? É tanto que a fêmea ensina aos filhotes os caminhos e eles nunca mais esquecem. O autor escolheu o título GPS embutido para esse box, provavelmente porque os elefantes têm um aparelho embutido no corpo, têm boa memória para guardar caminhos, aprendem o caminho e não se esquecem, dependem das mães para lembrar o caminho. Então, aí você vai marcar um X em 2 quadrinhos. 5. Abaixo do título, um gigante que tem medo de abelha, há esta informação: o elefante passa cerca de 16 horas por dia mastigando. Você descobriu por que o elefante passa tanto tempo mastigando? Explique. Por que será que ele passa tanto tempo mastigando? Eu acho que é porque ele come muito. Vocês acham também? Ele come muito, né? Ele come de 150 a 200 quilos por dia. 6. De acordo com o texto informativo, em que momento os elefantes emitem sons que lembram um choro? Qual é o momento que eles emitem um sonzinho que parece um choro? Quando ele encontra algo. E o que é que ele encontra? Que ele faz esse barulhinho. Agora, observe o cartaz deste filme, em que o protagonista é um elefante. Dumbo é o nome do elefante. Dumbo é o personagem de uma história infantil, um elefante que tinha orelhas tão grandes que lhe permitiam voar. Por que foi dado o título Dumbo a um dos boxes do texto informativo? Por que foi dado? Aonde tem o título Dumbo, fala de quê? Fala do tamanho das orelhas dos elefantes, não é? Então, por que foi dado esse nome Dumbo? Diz que Dumbo, ele tem as orelhas tão grandes que ele consegue até voar. Então, foi dado esse título Dumbo pelo fato, né, das orelhas dos elefantes serem grandes ou enormes. Questão 8. Explique por que o título Um gigante que tem medo de abelha foi dado ao texto informativo. Então, por quê? Vejam só, crianças. No título diz assim, um gigante. Quem é o gigante nesse caso aí? O elefante, não é? Que é um animal imenso, enorme, em oposição, ou seja, oposto à palavra abelha. Por quê? Porque a abelha é um bichinho bem pequeno, não é? Um inseto muito pequenino. Então, o texto aí, um gigante que tem medo de abelhas, está se referindo a isso. E também outra coisa, que ele quer chamar a atenção, né, de quem vai ler usando a palavra gigante. Isso quer chamar a atenção do leitor, tá certo? Então, vocês vão registrar aí a resposta. E na última página, na 83, volte às páginas 78 e 79 e reveja todos os boxes de informação sobre o elefante. Você conhecia alguma das informações lidas no texto? Vocês já tinham conhecimento? Sim ou não? Então, você vai responder. Se você disser que não, tudo bem, beleza. Agora, se você disser que sim, você já conhecia, aí você vai dizer quais ou qual era a informação que você já sabia do elefante. Na letra B, qual foi a informação de que mais chamou a sua atenção nesses boxes? Quais informações que vocês não conheciam
e que chamou mais a atenção de vocês. Qual foi? Aí vocês vão registrar aí, tá certo? Registra e também registra aí a resposta. O desenho é na letra C. Escreva com suas palavras um novo box para comunicar a informação que mais chamou a sua atenção. Então, depois que você registrou na letra B, a informação que mais chamou a sua atenção, e aí você vai ver se de fato qual foi a que chamou mais a sua atenção. Aí você registra aqui na letra C e depois você vai fazer um desenho correspondente ao que você escreveu, tá certo? Então, esta é a atividade de português.